Alguma dúvida? Vê aí no online aí, ô fofo. Oi. É. Não. Colocar o valor que você acha. Você viu colocar algum valor ali? E é para eu sinalizar o valor. Não é porque a questão vai dizer, não. Diz, ó, abre aí para mim no artigo 840, parágrafo 3º da CLT. Tem não, né? Vamos lá. Tá. Peraí, segura as pontas aí. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Mandar para ti aqui. Cadê? 840, parágrafo 3º. Eu vou no parágrafo 1º. Já mudou. Cadê o primeiro, mulher? Primeiro, ó. O caput, reclamação será escrita ou verbal. Aí, sendo escrita, reclamação deverá conter designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos do que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado. Cadê? Ah, tá com ele aí, né? Vai, lê o resto. Eu sei, eu notei. A FG, pessoal, eu sou cria da FGV. Você pensa que é faculdade? Não, a gente vai mesmo em cima. A gente vai mesmo em cima. E com a indicação do quê? Seu valor. E com a indicação do seu valor. Então não sou eu, nem a questão que pede, não. Quem é que exige isso, pessoal? É a lei. O problema é que botaram na cabeça de vocês na faculdade, que isso aqui tem que pedir isso porque o professor quer. O problema da faculdade é que o professor ele dá a opinião dele em sala de aula. E o professor não pode, inclusive na faculdade, o professor não briga com vocês, mas eu brigo. Porque se você falar durante a prova sem permissão, você é desclassificado. Daqui a pouquinho eu tiro a sua dúvida, tá? Então esse negócio de permissão aqui é porque você não pode nem falar sem ter permissão. Você levanta o dedo, aguarda a permissão da fiscal para poder falar. Certo? Vocês não sabem onde é que vocês estão se metendo nessa prova. Às vezes você é desclassificado, não sabe por que é injustiça. Não foi. Existem regras a serem cumpridas. Certo? A mesma coisa no Poder Judiciário. Por mais que o advogado possa interromper o discurso com pedido de quê? Como é que é o nome? Pela ordem. Enche o saco do juiz para tu ver o que acontece com o teu processo. Enche. Vai lá. Vai para cima, pela ordem o tempo todo. É direito meu, o juiz. Se ele for sangue frio, ele faz assim e acaba contigo na sentença. Se ele for esquentado, ele manda te prender. Aí não pode mandar prender. Aí depois de preso foi o quê? Meu pai sempre disse, ande na linha. Porque na hora que... É porque eu sou da época diferente. Sou da época que hoje não tinha... o nome disso? Celular, filmagem. Então, infelizmente, a gente era vítima, né, por parte... Me perdoe quem for policial, mas era outra época. Você não pode dizer que não era assim. A gente era vítima por parte de policiais. Nos anos 80 e 90, a gente era morto se o policial achava... não fosse com a cara da gente, muitos matavam a gente. Não era, não? A gente ia trabalhar, mas a gente vagabundo. Hoje está mais complicado. Aí meu pai dizia, ande sempre na linha. Porque um tapa dado, ele não é o quê? Mas tirado. Você pode mandar matar a folha policial todinho depois. Você mandou matar a mãe, o pai, os filhos, tudinho. Mas o tapa não tira mais. Então, na hora que um juiz espoletar com você, mandar ali prender, você foi preso, aí abre as costas, não sei o quê, aí passar na televisão, feito bem. Macho, não tira mais. Certo? Não tira mais. E você ainda fica fechado. Aí vai com concurso nas beiras, não assume. Eu tive uma aluna aqui, ela tirou a carteira da OAB, aquela menina. Essa menina, ela estava envolvida, foi minha aluna. Quem souber o nome, não fale. Ela foi minha aluna, passou de segunda, no 32º exame de ordem. Ela, não sei se vocês lembram de uma briga que teve por causa da TUF, negócio de torcida, que espancaram um agente de trânsito. E, segundo a polícia, ela foi uma das que espancou. E o comportamento dela em sala de aula realmente não é um comportamento de uma pessoa calma. Ela passou na OAB e não tirou a carteira, que ela não pode tirar.
ela responde a processo criminal. E ela passou no concurso de AGPEM, questionado, mas nem o nome desse, agora é Polícia Penal, e não pôde assumir. E foi falar com a avó do Pedro, e a avó do Pedro, que é procuradora geral, como é que é? Que não é geral, não, como é que é? Não, promotora. Pronto, promotora geral, e ela deu um sonoro não para ela. Tá aí. Foi besteira de futebol, velho. Bater na pobre da gente de trânsito, quase morre. Nem carteira do AB passou no AB, não pode tirar a carteira e nem pode assumir concurso. Macho, não adianta, certo? A gente tem que aprender a seguir regras, tá? Então a regrinha é essa. Então você viu que não sou eu, nem a FGV. É a lei que exige a indicação. E se você não colocar o valor, a FGV está sendo legal de tirar só 0,1. Olha o que diz o parágrafo 3º. Olha o que acontece na prática. Parágrafo 3º do 840. Os pedidos que não atenderem ao disposto no parágrafo 1º serão julgados o quê? Extintos. Pedido que não for certo, determinado, e que você esquecer, por exemplo, de indicar o quê? O valor. Então, isso aqui agora, infelizmente, lá na faculdade, né? O professor aceitava de todo jeito. Não aceitava? Pois é. Né? Por quê? O professor com medo de vocês irem reclamar e o próprio professor perdeu o quê? O emprego. Só que vocês agora estão sendo vítimas de vocês mesmos, tá? Porque o professor foi obrigado a lhe ensinar mais ou menos errado. Ou pelo menos de uma forma que não está prevista na lei, tá? Vocês viram como é que é a peça. Essa peça aqui eu vou já ler. Mas como eu sei o que é que ela é, eu já vou ligar aqui a luz e já vou dar a teoria dela. A teoria dela é a parte, é bem simples, mas tem umas coisas que você tem que saber, que caem na prova. Vou dar esse lado aqui, tá, Osito? Eu sempre dou esse lado. É a parte de alteração do contrato de trabalho. Então, o que eu vou dar para você, claro que no livro, o livro, ele tem um capítulo de alteração do contrato de trabalho. E nesse capítulo de alteração, tá? Nesse capítulo de alteração tem o que eu vou falar. Só que, por que o senhor vai falar de novo? Porque tem umas coisas que eu sei que vocês não conseguem pegar. Como, por exemplo, acúmulo de funções. Como, por exemplo, mas está escrito lá, mas demora a entrar, que eu sei que demora. A diferença entre rebaixamento, olha, menina feia, a diferença entre rebaixamento e reversão, tá? E o desvio de função. Como a FGV cobra na prova, e muita gente erra essas teses, por mais que esteja no livro, mas eu faço questão de enfatizar. Então, bora para cá, tá? Bora para cá. Começar aqui a brincadeira, tá? Olha só, presta atenção. A alteração do contrato, ela tem uma previsão, tá? É o 4, se fosse vocês, eu pegaria a CLT, tá? Virtual ou física, pegaria a CLT no 468. Artigo 468 da CLT. Aí nós vamos ter aqui o enquadramento funcional, vou explicar tudinho. Enquadramento funcional. O reenquadramento funcional. Eu vou ter aqui o acúmulo, me ajuda, hein? Eu vou ter o acúmulo de funções, que é fácil, mas o pessoal na prova erra. Eu vou ter o desvio de função, que ainda não caiu, tá? O desvio de função ainda não caiu. E quando cair vai ser outro papo, então preste atenção. Eu vou ter aqui a reversão, isso, meu amor, e o rebaixamento. O senhor não vai falar de transferência, não? Não, porque transferência basta ler a lei que você mata. Isso aqui não. Até porque, quando eu fui escrever, é porque eu falo as coisas para vocês, vocês pensam que é brincadeira minha, tá? Quando eu fui escrever esse capítulo do livro de vocês, eu tive que ir até o direito administrativo. Porque se você pegar qualquer livro de direito do trabalho, eles não vão te explicar o que é o reenquadramento, nem enquadramento, nem vão explicar direito o acúmulo, nem o desvio de função. Por quê? Porque não tem na CLT. O acúmulo tem, o desvio não tem. E aí claro que quando eu fui escrever meu livro, eu já tinha lido livros de direito do trabalho e eu sabia que eles não tinham esse capítulo.
Tinha um capítulo de alteração, mas não falam disso aqui. Como, por exemplo, livro de processo de trabalho. Livro de processo de trabalho não explica preliminar. E, pelo amor de Deus, quando você vai fazer uma contestação na vida real, o pau que rola são as preliminares. O livro de processo de trabalho tem lá o nome, preliminar. Ele não explica uma. Ele só faz elencar o 337 do CPC e acaba o capítulo. Todos os livros, sem exceção. Tá? Então, né, vocês pensam que é putaria minha, que é besteira meu? Não, é só você pegar os livrinhos que tem por aí. Tem na biblioteca, não tem? Tem? Então pega lá e vê. Se o cara explica isso aqui, explica não. E por que é que você sabe que sou inteligente? Não, porque eu tive, até porque eu não sabia também, eu tive a curiosidade, fui buscar no direito administrativo que explica, só fui trazer para o direito do trabalho, tá? Inteligência aqui é o quê? 0. Agora, curiosidade, 100%. Tá? Minha inteligência é 0, Larissa Maria. Agora, minha curiosidade é de 100%. Tá? Ligaram? O que é o enquadramento funcional? O enquadramento funcional é a posição que o empregado ocupa dentro da empresa. Dentro da família, eu vou ser um pouco machista, me perdoem, né? Misógino, mas é só porque só para a gente brincar, tá? Para a gente entender melhor. Até dentro da família existe enquadramento funcional. Por exemplo, qual é o enquadramento funcional do seu pai? Qual é a função dele? Não vai dizer não, mulher, para mim. Ave Maria, como tu é feminista, mulher. Vamos lá. Pronto, enquadra. Claro que as mulheres mantêm também, né? E às vezes mantêm até, mas estão dando show nas Olimpíadas, os machos aí frouxos, ó, se arrombaram. Minha mulher tem ficado gritando lá, que a feminista é extrema ali. Eu fico só me abrindo, né? Com medo de apanhar também. E aí, o que acontece? Né? Mas eu sendo um pouquinho machista, tá? Me perdoem. O enquadramento funcional é a posição que o seu pai ocupa, tá? Que o empregado ocupa na empresa, a posição com a função. Qual é o enquadramento? A minha família tem enquadramento funcional. Enquadramento funcional do pai, manter a família, o provedor. Enquadramento funcional da mãe, cuidar da harmonia da casa. Enquadramento funcional dos filhos, estudar, trabalhar não, ainda não, né? Dar trabalho não fresca não, né? Estudar. Então, mesma coisa. Enquadramento funcional da Carol. Aqui no curso ela é enquadrada, ela tem uma função. O enquadramento funcional é como coordenadora do curso. Função de coordenar. Enquadramento funcional do Osiris, é de operador de câmera. Enquadramento funcional meu, nesse exato momento, eu não cuido do curso, quem cuida do curso é a Carol, eu sou só professor, tá? E aí, o enquadramento funcional do Alexandre, professor. Enquadramento funcional do João Pedro, né? Dadorzinho de trabalho. Ali dá trabalho. O Osiris não dá, incrível que pareça, mas o João Pedro dá, né? Dadorzinho de trabalho, entendeu? Então, toda empresa, todo empregado que chega na empresa, ele é enquadrado numa função. É o enquadramento funcional dele. E o que é o reenquadramento funcional? É a volta à função anterior. Então, por exemplo, né? Eu vou chutar aqui. Carol começou, pessoal, como não sei nem o quê, né? Começou com auxiliar de nada, né? Carolzinha começou, foi minha aluna, depois passou na UAB, aí começou a me auxiliar. Então, Carol começou como auxiliar de coordenação. Depois ela foi enquadrada em auxiliar de coordenação. Depois ela foi enquadrada em coordenadora. E a gente vai ver já, e eu posso, não vou fazer isso, claro, mas eu posso enquadrá-la de novo em auxiliar de coordenação. Além de Carol é professora, enquadra também na função de professora. Então, o enquadramento é a posição que o empregado ocupa na empresa. O reenquadramento é a volta à função anterior, que vocês vão entender melhor quando eu for falar de reversão. Que reversão tem a ver com reenquadramento. Então, só lembre que o reenquadramento é a volta à função anterior. O que é o não pode falar. O que é o acúmulo de funções? O acúmulo de funções, seu Bernardo, é você acumular funções, você trabalhar em mais de uma função. Por exemplo, o acúmulo de funções ele não é proibido, graças a Deus, ele não é proibido na CLT, muito pelo contrário, o acúmulo de funções ele é permitido. Além do acúmulo de funções ele ser permitido, CLT é uma mãe para mim, porque por lei não há qualquer previsão legal de eu ter que pagar qualquer adicional ou qualquer plus, como já veio na prova assim, qualquer plus salarial
ao empregado que acumula funções. A Carol acumula as funções de coordenadora e de professora, né? O Osíris acumula as funções de operador de câmera e de... O que é que tu faz, Osíris, lá? Como é que é? De edição de vídeos. O João Pedro acumula as funções de operador de câmera, de auxiliar de coordenação, de bichinho, dadorzinho de trabalho, né? Que é um negócio sério. Então, o empregado ele pode acumular funções, a CLT prevê essa possibilidade, e eu não sou obrigado, bota aí para mim, eu acho que é o 456, parágrafo único, e eu não sou obrigado, 456, parágrafo único, eu não sou obrigado a pagar nada a mais, tá? Pago só porque eu sou legal. Vamos lá. Bora para cá, cadê? 4. Por isso, pessoal, que nas faculdades, via de regra, a pessoa é professora, vai para a coordenação. Tu sabe quanto é que, via de regra, quanto é que as faculdades... Só que o coordenador, muitas vezes, também é professor. Geralmente, o coordenador só dá uma aula, você sabe, na semana. Só tem uma turma. Você sabe por quê? Porque como a lei não obriga, acumulou função de coordenador e professor, a lei não obriga o empregador a pagar nenhum adicional. Moral da história, o coordenador recebe como o quê? Coordenador, mas a faculdade só paga as aulas se a faculdade quiser. Entendeu? Só paga as aulas, não. Se você é coordenador, é tanto pela coordenação. Só que é bom você ficar com o pezinho na sala de aula, vou explicar já por quê. Aí o coordenador, geralmente, só pega uma turma, porque geralmente ele não recebe por aquela turma. Lá onde for recebe. Acho que recebe também, mas outros cantos não recebe. Não recebe por aquela turma. Só recebe se o empregador quiser. Quer ver, ó? Parágrafo único do 456? Acho que é, né? Parágrafo único do 456. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição social. Pessoal, é porque naquela época, tu sabe, da CLT de 43, e tinha muito preconceito com relação às pessoas e à sua fisionomia, né? Mas era para ser condição social, econômica, ou profissional, mas naquela época era pessoal, né? Tu sabe, né? Como é que é, coisa que a gente não pode falar hoje, graças a Deus. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o empregado pode acumular 10 funções na empresa e não receber o quê por elas? 1 centavo, um valor só por todas. Agora, a FGV já cobrou na reclamação trabalhista o acúmulo de funções e você pedir o acréscimo salarial, ou como ela colocou na prova, o plus salarial, mas quando é que você vai ter direito a esse plus? Que a lei não garante esse direito. A questão vai dizer, o plus salarial, o acréscimo salarial previsto em convenção coletiva, ou acordo coletivo, ou contrato de trabalho, ou regulamento de empresa. Então, eu sou só obrigado a pagar a Carol com coordenadora, que eu pago com coordenadora. Só que, quando ela dá aula, eu também pago. Eu só pago quando ela dá aula porque eu quero. Porque a lei não prevê qualquer plus salarial quando houver acúmulo de funções. Eu pago ao Osíris pelas gravações e pago ao Osíris pelas edições. Eu só pago porque eu quero. Eu podia ser simplesmente as duas funções por um único valor. Porque não, por falta de quê? Falta de previsão legal. Nunca se esqueça, eu sou só obrigado a fazer ou deixar de fazer em virtude de, sou obrigado a pagar 2 funções se tiver lei me obrigando. Não tem lei obrigando, não sou obrigado. Agora, na prova da OAB, o que acontece? O empregado acumula funções, ao mesmo tempo ele é coordenador e professor, e aí a convenção coletiva da categoria, o acordo coletivo, o regulamento de empresa, que são as normas da empresa interna, ou o contrato individual de trabalho, prevêem o pagamento desse acréscimo, desse plus, pelo acúmulo. Aí ele teria direito, o empregado tem direito ao acúmulo de funções e às diferenças salariais do acúmulo, porque previsto em convenção coletiva o acordo coletivo. Tanto é verdade que já caiu o acúmulo de funções na reclamação trabalhista, questão dizendo que o empregado acumulava funções, que na convenção havia previsão de um plus salarial, aí você pedia, só que o empregador não pagava. Bora fazer a tese do acúmulo de funções?
usando os gatilhos mentais da fórmula mágica. O que foi que o empregador fez de errado? Não pagou a diferença. E daí? O reclamante tem direito às diferenças salariais. Por quê? Porque acumulou funções. Como assim, mulher? Me explica esse babado. Pois trabalhava ao mesmo tempo, prestava serviço como coordenadora e professora. A tese é a mesma. O Osíris, mesma tese, só muda no final, pois acumulava as funções, né, de gravador, de operador de câmera e de editor de vídeo. Entendeu? Vai ser sempre a mesma coisa. Então, a tese aqui vai ser com base no acúmulo de funções mais o plus salarial. Cuidado com o desvio de função. O desvio de função é o mais chato de você entender. E acontece bastante. Enquanto o acúmulo de funções, o empregado acumula 2, 3 ou mais funções ao mesmo tempo é operador e editor, ao mesmo tempo é coordenador e professor, ao mesmo tempo é o JP, ao mesmo tempo em que ele é auxiliar de coordenação, ele é gravador, e é até outra coisa que ele fala lá que não sei mais nem o que é. Ele acumula umas 200 funções, o João Pedro. E cada função recebe uma besteira. Então... É porque eu sei que é. Tá quieto, né? Sim, é porque eu quero, tá? É porque eu quero. Só eu pago todo, só porque eu quero. Então, só que o desvio é diferente. Enquanto no acúmulo, ao mesmo tempo, 2, 3 ou mais, o desvio de função não. O desvio de função é assim, ele é muito, 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 muito sutil. E tudo aquilo que é sutil, né? Uma piada sutil, nem todo mundo entende, né? Uma indireta sutil, né? Nem todo mundo entende. Então, o desvio de função é muito sutil. O intervalo interjornada, ele é tão sutil que às vezes nem eu consigo enxergar. Ele está lá e eu não vejo. Então, a sutileza, ela faz parte do direito e, consequentemente, da sua prova. Como é que funcionaria o desvio de função? Eu contratei, por exemplo, a Carol para ser professora, tá? Professora. Salário da Carol, X. Professor. Professor faz o quê? Dá aula. Professor organiza curso? Não. Professor organiza horário? Professor contrata outro professor, por exemplo? Professor vai receber problema de aluno? Não. Professor. Mas aí, né, foi o que aconteceu. Presta atenção. Vou dar duas formas. Aí foi o que eu fiz. Carol, você é tão danada, você trabalha tão bem, você dá conta de tudo. Né? Eu acho que a Carol, durante 10 anos que ela trabalha comigo, 10 anos já, Carol? 10 anos, acho que a Carol errou 2 vezes. Um dia desse foi, esqueceu, quase chora. Eu disse, não, você tem crédito aqui até dizer, a Carol cometeu 2 equívocos, 2 besteiras de 10 anos, para ter noção. Né? E é a que menos precisa de todos que trabalham comigo. Né? Então, olha só, Carol professora, tem nenhum problema de eu pegar a Carol, como eu fiz, Carol, você é tão organizado, eu sou tão desorganizado, né? Você é tão trabalhador, eu sou tão preguiçoso, né? Que eu gostaria de contratar você na função de coordenadora. Aí o que é que eu faço? Eu pego a carteira de trabalho da Carol, tá? Carteira de trabalho da Carol, aqui que vai morar o perigo. Carteira de trabalho CTPS da Carol e coloca a função dela, que era professora, coloca o que aqui? Coordenadora. O coordenador ganha mais ou ganha menos, professor? Mais. E aqui o salário, né, de coordenador, que é X mais 40%. Que é a gratificação de função. Nenhum problema, Carol era enquadrada na função de professora, depois eu enquadrei a Carol na função de quê? Coordenadora, fiz a alteração da CTPS, coloquei na função de coordenadora e paguei o salário de coordenador, que é mais alto que o salário de professor. Isso aqui não é desvio de função. Desvio de função é isso aqui. É a Carol ser professora. Aí eu chamo a Carol para a Carol ser o quê? Coordenadora. Isso, meu amor, quando quer prestar atenção, é um negócio, né? Olha, só que na carteira de trabalho, a Carol continua como o quê? Professora. E o salário da Carol qual? De professor. Isso é o desvio de função. Foi contratada para uma função,
Na carteira de trabalho tem uma função e um salário. Só que, na realidade, ela exerce uma outra função. A função que ela exerce aí não está na carteira de trabalho e nem o salário é compatível. Tio, isso é acúmulo? Não. Acúmulo, ela exerceria as duas ao mesmo tempo. Ela era professora e agora é o quê? Coordenadora. Só que na carteira de trabalho dela não está a função de coordenadora e o salário dela não é o de coordenadora. O que é que ela vai fazer? Vamos lá, tese do desvio de função. Foi o que o empregador fez de errado. Desviou a função, não pagou as diferenças salariais. E daí a reclamante tem direito às diferenças salariais porque que houve desvio de função. Como assim, mulher? Me explica isso. Pois exerce as funções de coordenadora, mas sem alteração na carteira e nem recebeu o salário equivalente ou a diferença salarial equivalente. Só isso, tá? Agora, é treino. Não adianta você olhar para mim, responder, falar bem direitinho. Se não treinar na prova, não sai. Tem ou não tem? E aí vocês vão receber essa semana, vocês vão receber, Carol e Andressa, vamos pegar aquelas teses mesmo de reclamação e vamos... Tem o módulo 2, né? Que acho que é bom mandar completo para eles, acho não? Ou não sei. A gente vê, discute de hoje para amanhã. Não é quem chegou alterando, não foi? Que aí fazer mais teses, eu faço bem rapidinho. Mais teses de acúmulo, mais teses de desvio. Porque da última vez caiu o acúmulo de funções, a maioria papocou na tese de acúmulo de funções. Acho que foi no agravo de petição, não. Foi no anterior, foi no da reclamação, foi no contestação. Acho que na contestação tinha acúmulo de funções para contestar e a maioria errou essa tese. Foi 37, tá? Então, acúmulo de funções é uma coisa. Ser duas ou mais funções ao mesmo tempo. Não tem direito à diferença, a não ser que haja previsão, convenção, acordo, contrato individual regulante empresa. Desvio de função, tá? É você ser enquadrado numa função. Na carteira de trabalho tem essa função. Aí você, de repente, é chamado a trabalhar noutra função. Problema zero se o empregado anota na carteira nova função com novo salário. Mas o desvio de função está exatamente aí. Você era coordenadora, passa a ser, ou era professora, passa a ser coordenadora, só que o empregado da carteira de trabalho não anotou o coordenador, continuou o quê? Professor, e pagando o quê? Professor, muito embora você seja o quê? Coordenador. Essa parte é chata. Alguma dúvida entre acúmulo e desvio de função? Fala, Almeida. Sim, senhor, meu patrãozinho. Vê aí, Osiris, se não tem aí. Uma pessoa é diretor, deputado para lavar, fazer faxina. Não, aí aqui é rebaixamento. Não, aqui vamos chamar. Não, mas Faz ao mesmo tempo. ao mesmo tempo é acúmulo, não é desvio. Né? É acúmulo, não é desvio. Não foi o que a gente leu? Acúmulo de funções, desde que seja compatível com a sua condição social. Tá? Quando não for compatível, é rebaixamento. Tá? Compatível é rebaixamento. Vamos lá. Diz, Maria Tereza. Vai, tu. Apagar a diferença, a não ser que haja previsão em alguma coisa. Porque na lei não há. Em súmula, não. Haja previsão em convenção coletiva, acordo coletivo, contrato individual ou regulamento de empresa. Porque súmula, pessoal, decorre de uma lei. Só para você entender, o que é uma súmula? Súmula não é lei. Súmula é uma interpretação da lei. Às vezes a lei, a redação dela não é muito clara. E aí, uma lei está aqui, o dispositivo de lei, aí um fulaninho lá, um juiz interpreta de um jeito, outro juiz interpreta de outro, aí um belo dia, rapaz, não pode ter duas interpretações, não. Aí você sumula numa só. Então toda a súmula vai decorrer de uma lei, tá? Então, só para você pedir a diferença salarial pelo acúmulo de funções, quando a questão vier dizendo que está a previsão desse diferença salarial em algum canto, aí você pede. Tanto é, para você entender, tanto é que já caiu o acúmulo de funções em contestação. O empregado tinha pedido o acúmulo de funções, o plus salarial, e não tinha previsão em canto nenhum. E aí você tinha que contestar. O reclamante não tem direito a diferenças do acúmulo, por quê? Por falta de previsão legal. Entendeu? Diz, Tereza. A carteira ela
professor, mas ela recebe salário. Boa. Eu ia falar e esqueci. Olha que legal. E aí, por isso, que é o interessante, na tese de desvio de função, o interessante é você pedir a retificação da carteira e, desculpa, não é que não, a retificação da carteira, do salário e da função. Por quê? Olha a tese da Tereza. A pergunta como é legal, a pergunta dela. Na carteira, ela é professora, exerce a função de coordenadora. Na carteira, o salário é de coordenadora, mas a função está de quê? De professora. Continua havendo desvio. Porque aqui tem que ter a função de quê na carteira? De coordenadora. Por quê? Lá vai, criatura, foi coordenadora do meu curso durante 10 anos. Eu pagava como coordenadora, mas na carteira de trabalho dela, nunca teve coordenadora, só tinha o quê? Professora. Aí ela saiu, foi demitida, saiu daqui. Aí foi arranjar, aí tinha assim, vaga de emprego aqui na Aridiçá. Vaga de emprego, coordenadora de curso. Aí lá vai a Carol falar com o professor Andrei. Professor Andrei, queria essa vaga de coordenadora de curso. Aí o Andrei, você tem experiência? A Carol, tenho. Eu fui, matou já, né? Eu fui 10 anos coordenadora do curso do Alexandre Teixeira. É meu? Me prove, a Carol. Quando mostrou a carteira, só tinha o que lá? Professora. Não conseguiu provar a função de coordenadora. Então, o ideal é que no desvio de função, você peça, né, as diferenças salariais e, se for o caso, até a retificação da própria função, o enquadramento na função, né? O enquadramento na função nova, nesse caso aqui na função de coordenadora, tá? Então, é o mais correto. Mais correto você pede. Colocar aqui do lado. Mais correto você pedir, né? O enquadramento na nova função, a desviada, tá? E o pagamento das diferenças salariais. Por isso é importante a gente fazer o treino. Mais alguma? Tem alguma no online? Só dá online para esse temor. Vamos lá. Eu não sei que diabo é isso. Um monte de gente comprou online, aí não assiste o vídeo. Só assistir depois. Vamos lá. Reversão com rebaixamento, tá? Reversão é uma coisa, rebaixamento é outra. A reversão tem previsão legal. Se não fosse o rebaixamento, eu nem explicava a reversão. Porque está na lei, eu só explico a reversão para o aluno não confundir com o quê? Com rebaixamento. Que são totalmente diferentes. O que é que vai acontecer? Vai acontecer, aí tu vai entender aquela tua pergunta, Almeida. Tá? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que o sujeito, a reversão. Reverter é voltar. E só volta quem tenha sido ido. Mais uma vez, reverter é voltar e só volta quem tenha sido ido. Ou besteira véia, né? Por exemplo, Almeida, tu já foi a Calcaia? Responde, mano. Já. Tu pode voltar lá? Pode, já foi. Como é teu nome, macho velho? Lucas, tu já foi a Copenhagen? Tu pode voltar lá? Não, que ele nunca vai. Ele pode ir, mas voltar, nunca. Olha, esse pessoa tá doido. A idade dele tá avançada. Não, tem a ver. Reverter é voltar e só volta que tenha sido ouído. Quando eu contratei a criatura, é o exemplo básico. Quando cai na prova, geralmente cai assim. Tá? Quando eu contratei a criatura como vendedor ou vendedora. Vendedora, lá tá vendedora. As mulheres estão dando de cacete aí na Olimpíada. Esses machos frouxos, né? Vendedora. E ela se mostrou a melhor vendedora, proativa, né? Sei lá, não é o que é mais assim. Estou toda líder. Aí eu olhei para ela. Como é seu nome, Chuchu? Emily. Ah, perguntei outra vez, né? Emily. A Emily é a vendedora. Aí eu, Emily, você quer ser gerente? Tá? Gerência é função de confiança. E confiança é uma das poucas coisas que só perde uma vez na vida. Tá? Gerência é função de confiança e confiança é uma das coisas que só perde uma vez na vida. Namoro novo. Quem é que está aqui com namoro novo? Ninguém. Namoro novo, nem uma menina. Tudo é véu sem namorado. E não? Ninguém quer. Ou ninguém te quer, né? Vamos lá.
Namoro novo é assim. Com uma semana de namoro novo, aí diz, vem cá, vamos conversar aqui. Diz, olha, eu sou uma moça direita, eu sou uma moça de família. E alguém aqui é de chocadeira? Eu sou uma pessoa muito, como é que é? Sou uma pessoa muito sincera, né? Acho que é assim que fala. Não, essas porra paia. Na minha época era mais legal, né? Eu sou uma pessoa, como é que é? Eu sou uma pessoa muito direita, beleza. Mas eu sou uma pessoa, né, que sempre fala a verdade, né? Transparente. E olha, eu acredito no que você disser. Se você disser que não foi você, não foi. Mas se eu souber tantinho assim, o que acontece? Acaba o relacionamento, né? Mentira, né? Sabe um tantão assim, né? E tá lá firme e forte. Mas para o que eu quero não adianta. Se souber um tantinho assim, o que é souber um tantinho assim? Acabar a relação. É perder a confiança. Gerente, ele vai gerir. A Carol, por exemplo, tem coordenador, tem função de confiança. Carol trata diretamente com o professor Salles, trata com a professora Marlene. Carol estabelece valor de hora aula de professor. É ou não é, Carol? Carol contrata professor novo. Às vezes não sou nem eu, a própria Carol contrata, tem experiência para isso. Carol faz muita coisa que o dono deveria também fazer. Então ela é gerente de gerir. Ela gere o curso comigo, ó. Tá? Às vezes ela gera o curso inteiro semigo, tá? Sozinha, exatamente, sozinha. Mandar? Nem mandar. Oi, Carol. Às vezes a Carol, tio, já fiz assim, tá? Não, tá, beleza. Vai dar certo, vai, tio, vai dar certo, é assim. Mas gerente é função de confiança. E confiança, né, das coisas que você só perde uma vez perdida a confiança, agora que vem. Uma vez perdida a confiança, das duas uma. Ou tu põe o cara para fora, ou então tu reverte. Quando a pessoa é gerente, via de regra, vem acompanhada de uma gratificação de função de pelo menos 40%, até porque a responsabilidade é maior, não faz sentido você não receber a mais, tá? Então, função de confiança, via de regra, vem com a gratificação de pelo menos 40%, tá? Quando o empregador reverte para a função anterior, o empregado, ele perde a gratificação. Antes da reforma trabalhista, ele não perdia. Hoje ele perde. Antes da reforma, para quem não errar, tinha 10 anos, revertesse, mantinha a gratificação. Hoje não tem isso. Uma vez revertida a função anterior, o sujeito ele perde a gratificação de função. Mas só pode reverter para vendedor porque a Emily já o quê? Já ela era vendedora na empresa. Então ela entrou como vendedora, foi para gerente, função de confiança. Aí ela voltou, ela pode voltar e perde a gratificação. Cuidado. Lá na Unifor tem, eu não sei se aqui no Arixá tem, mas lá na Unifor tem organização de quadro de carreira. Professor nível 1, quando eu entrei lá, eu era professor nível 2, porque eu entrei com mestrado, né? Aí era professor, que eu nunca fiz trabalho, nem nada, eu não aumentei, né? Mas assim, professor nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Professor nível 1, nível 2, nível 3, não é função de confiança. É apenas a diferença salarial. Então, se o professor é nível 1, passou para nível 2, passou para nível 3, ele não pode voltar para o nível 2 nem para o nível 1. Por quê? Porque eu sou nível 1, nível 2 não é função de confiança. Agora, professor, coordenador, pode voltar ao ser quê? Professor. Porque coordenação é o quê? Função de confiança. Então, a reversão, ela só existe em função de confiança. Lá e vai dar um exemplo agora que não é reversão, cuidado. Quando eu era pequeno, né, o mundo era diferente, né? O mundo era bastante diferente. Acho até bem melhor do que o de hoje, né? Tirando a falta de tecnologia, que é mais legal, né? Mas o mundo era bem melhor do que o mundo de hoje, pelo menos na minha humilde opinião. Era mais tranquilo. E aí o meu pai viajava, meu pai era representante comercial, viajava muito, e aí ele trazia todo o avião, né? Dava jornal, né? Você não tem noção, só os mais velhos, você não tem noção o que era viajar de avião. Na classe econômica era servido uísque, talher de prata e refeições
como que hoje somente na primeira classe, tá? Por quê? Porque nem todo mundo conseguia andar de avião, né? Aí uma coisa ruim daquela época, coisa boa de hoje que é mais democratizado. Mas todo passageiro recebia o jornal, né? Do estado que você estava, papai vem de São Paulo para cá, cada das convenções e tal, trazia. Naquela época não tinha lei de doação de órgão. E eu achava o máximo ler vendo córnea e vendo rim, né? O que você tivesse dois, você podia vender na época. Não tinha lei proibindo. Se não tinha lei proibindo, então era o quê? Permitido. Top, era permitido. Depois veio a lei de doação que proibiu. Mas nos classificados tinha isso. Eu gostava muito de ler. E lendo essas besteiras velho de dou órgão, dou rim, dou córnea, tá? Tinha a parte lá de oferta de emprego. Nunca me esqueci dessa, né? Procura-se gerente. Salário compatível com a função. Produto de grande aceitação no mercado. Oferece-se vale transporte, vale refeição, carro, não sei o quê. Exige-se, na época, experiência de até 2 anos. Hoje, no máximo de 6 meses, tá? No máximo de 6 meses. E a pessoa foi se candidatar e ao cargo de gerente, a pessoa conseguiu a vaga de gerente. E a pessoa foi trabalhar como gerente. Trabalhou. Um belo dia o empregador viu que a pessoa não estava assim tão mais legal, trabalhando tanto. E disse, olha, não estou gostando da sua função aqui como gerente. Eu vou lhe colocar como vendedor. Pode? Não. Mas isso não é reversão? Opa, não é. Porque é rebaixamento, porque naquela empresa ela nunca foi o quê? Vendedora. Se ela tivesse sido vendedora e ido para gerente voltado, reversão. Mas nunca foi vendedora. Chegou como gerente. Se o empregador não gosta mais do serviço dela, ou bota para fora ou deixa para lá. Mas botar para um cargo inferior não é rebaixamento. E o rebaixamento, você pode até gerar um dano moral, tá? Pode até gerar um dano moral. Aí o que é que você pediria? Você pediria a nulidade da alteração contratual, porque é o que? Rebaixamento, tá? E abriria, depois a gente vai ver isso aí, depois até uma outra tese com dano moral. Diz, menino feio. Bom, no caso, na minha época de faculdade, que é um caso concreto exatamente como a pergunta do Salmeiro. Realmente, o que aconteceu? O cara era diretor e ele deu uma discussão com o patrão, aí o patrão, como vingança, colocou ele para varrer. Mas no caso concreto, que eu assentei a questão, isso eu coloquei como justa causa do patrão, realmente. Não, mas aí a gente está falando de rescisão do contrato. Eu sei, mas mas foi ótimo porque deu certinho com a Almeida. Eu não estou falando de rescisão do contrato, Não, está falando da alteração. Obviamente, você teria, numa situação dessa, por isso, pessoal, treino. Boa, você tem, num único fato, você tem uma tese de nulidade da alteração, em que você pede o reenquadramento na função de gerente, tá? Só reenquadrar, você não vai voltar a trabalhar, não. É só que na sua carteira seja riscado o vendedor e deixado só gerente. Então pede o reenquadramento em gerente, pede dano moral pelo rebaixamento e se você ainda estiver por lá, por exemplo, você pode pedir a rescisão indireta, que vai ser o tema da aula de hoje à tarde. Rescisão indireta. Diz, menino feio. A CLT tem alguma coisa que preveja a readaptação? Tem na CLT o empregado é readaptado na equiparação, tá? Mas é só para dizer que ele não pode ser como paradigma, mas a readaptação é na Lei 8.300 como é que é a Lei da Previdência que eu esqueci? 8.213/91, tá? Que o empregado é readaptado. Diz. Caso da reversão, quando ele saiu para sair vendedora para gerente, é anotado assim. É anotado. E o retorno também. E para gerente anotado na CTPS, voltar para vendedor também anotado na CTPS, com alteração salarial, porque aqui anota a gratificação e aqui anota a perda da gratificação. O que você não pode fazer, que a gente vê isso durante a semana de revisão, você não pode, eu vou falar, mas na revisão que a gente brinca com isso aí. O que não pode haver é você anotar a conduta desabonadora, né? Foi revertida por quem é incompetente. Gera dano moral para o empregado em relação ao empregador. Mas hoje não. Isso aí, algumas besteiras velhas, não pode perder o quê? A semana de revisão, que é solidária, inclusive. A semana de revisão não pode perder. Que eu entrego a prova toda.
na semana de revisão. Entrega a prova toda, tá? Vamos ver essa peça aqui? Deixa eu fechar aqui a luz. Bora ver a peça do Fábio. A peça do Fábio foi uma peça de segunda fase. Tanto é que eu deixei até com as datas originais, tá? Só que na época não foi FGV. A época que foi... Agora é porque eu já estou ficando velho, estou me esquecendo. Ou foi CESP ou foi VUNESP. Mas eu acho que essa aqui foi CESP. Essa aqui foi a primeira prova do CESP, 2006.1. Essa aqui é 2006.1. Eu vou ler com vocês. Já vai, Ângela Maria. Tchau, meu amor. Vamos lá. 3, bora ler comigo? Tanto é, essa era muito pequena. Por quê? Por que a peça era pequena? Porque naquela época, muito pouca gente fazia a prova da OAB. Nessa prova aqui, a gente teve, no Brasil inteiro, 25 mil candidatos para a primeira fase. Para a segunda fase, passou menos da metade. E o pessoal reprovava. E a peça aqui só tem uma tese ou duas. Naquela época, as peças de trabalho só tinham uma ou duas teses. A quantidade de gente fazendo a prova foi aumentando, a necessidade de reprovar foi maior, aí não foi dificultando a prova, foi só aumentando a quantidade de teses. Porque eles sabem o que é que vocês não treinam. Vocês até identificam a tese, mas pela falta de HIT, pela falta de CIP, você não consegue fazer tudo no tempo da prova, tá? Um dos fatores de reprovação é porque você não consegue terminar. Você só não consegue terminar porque você não treinou o suficiente HIT e CIP. Bora ler comigo? Fábio trabalhava desde agosto de 96. Cargo de supervisor de contas nível 1. Bem atenção nessa questão, tá? Ela é fácil, mas é só atenção. Atendendo aos interesses da empresa, Fábio foi remanejado para o cargo de recebimento de mercadoria com a mesma remuneração. O empregador pode alterar o cargo do empregado? Pode. A gente viu ali que pode. Pode tirar de um canto, botar para o outro. Ele pode. Pode ou não pode? Pode. Eu tiro o Osiris. O Osiris era do tráfego. O Osiris ficou só como operador de câmera e edição de vídeo, entendeu? Pode sim. Então o empregado não tem nenhum problema o empregador alterar o contrato do empregado. Ele pode alterar. Agora, desde que a alteração não lhe traga o quê? Prejuízos e o empregado concorde com a alteração. Nesse caso, a questão não disse que ele não concordou, então o comum, o ordinário, se presume que as pessoas cumprem a lei. Então, se a questão não diz que o empregado não concordou, presume-se que ele concordou, tá? Cuidado, isso é muito importante para a prova. Não é o conteúdo, é a técnica, tá? Fábio trabalhava desde agosto de 97 para a pessoa jurídica Zeta, exercendo a função de auxiliar administrativo no cargo de supervisor de contas nível 1. Atendendo os interesses da empresa, Fábio foi remanejado para o cargo de encarregado de mercadoria, com a mesma remuneração. Até agora, algum prejuízo? Até agora, não, né? Até agora, não. Então, por enquanto, a alteração é válida ou é nula? Válida. Nessa função, Fábio passou a auxiliar na carga e descarga de caminhões dos funcionários de Zeta. É importante ressaltar que o cargo de supervisor de contas, supervisor de contas, que era o cargo primeiro que ele tinha, ele foi enquadrado em supervisor, depois ele foi enquadrado em encarregado, né, de recebimento de mercadoria. Não possui plano de carreira, o primeiro cargo, hein, para o qual o empregado sobe um nível a cada 5 anos, aumentando, né, um acréscimo, com um acréscimo de quanto? 50% da remuneração do cargo anterior. Enquanto o cargo de encarregado de mercadoria não possui plano de carreira. O cargo primeiro de supervisor e o cargo de encarregado, mesma remuneração. Até agora tem prejuízo? Não. Mas a questão continua e disse. Só que no cargo de supervisor, a cada 5... Acorde, meu amor. Cafezinho. Tem que ter um cafezinho de casa. A cada 5 anos, o cara aumentava o quê? Um nível. E ganhava 50% a mais. O outro cargo não tinha isso aí. 5 anos, 10 anos, ganhando praticamente a mesma. Tem prejuízo agora? Tem. Agora, a alteração é válida ou é nula?
nula. Por que é que o senhor disse a história da anuência? Porque se você não souber essa técnica, o comum, o ordinário se presume, o especial se prova. Se a questão não disse que o cara não anuiu, se a questão não disse que ele discordou, foi porque ele fez o quê? Concordou. Se você não souber disso, o que é que você vai fazer na prova? Tese da nulidade da alteração. A alteração é nula. O reclamante tem direito à nulidade da alteração, por quê? Porque ela é nula. Como assim? O empregado não anuiu com a alteração. Não vai estar no espelho. Aí você enxergou a nulidade, enxergou a tese, mas fundamentou de forma errada. Você vai ficar pensando na anuência, quando na verdade a tese é sobre o prejuízo sofrido. Certo? Essas técnicas que são importantes. E não o conteúdo. Tá? Aí, em 8 de janeiro, 8 de janeiro de que ano, pessoal? Ele entrou em que ano? 97. 97 para 2006 são quantos anos? 9. 9 anos. Ele tem direito de subir de nível quantas vezes? 1 ou 2? 1. Lá vai. Em janeiro de 2006, Fábio foi demitido sem justa causa, devidamente homologado. Na época era obrigatória a homologação, tá? Hoje não. Devidamente homologado no sindicato categoria. Considerando a situação hipotética apresentada, elabore reclamação trabalhista em que Fábio pleiteie. Aí, nessa época, como era pouquinha gente fazendo a prova, aí a FGV, o CESP dizia qual era o quê? A peça. Só que eu, nos meus simulados, a pessoa reprovava do mesmo jeito. A pessoa reprovava do mesmo jeito. Entendeu? Mesmo jeitinho. Tá? Não passava todo mundo, não. Claro que não era mais fácil, tanto é que nessa época eu conseguia aprovar 100% 2 vezes. Mas eu aprovava 100% e tinha o quê? 200, 300 alunos. Não era 70 alunos, 80 alunos. Nem 180, como ano passado teve aqui 180. Certo? Era 200, 300. Realmente, mas tirando essas, a galera papocava valendo mesmo, tá? Então, a prova, não é mais fácil. A prova já só está maior. Porque fácil ela sempre foi. Agora, ela está mais extensa, aí realmente já fica mais dificultoso, porque vai exigir que o aluno não só tenha o conhecimento do conteúdo, ele faça o quê? O treinamento, e vocês arranjam desculpa para poder não treinar. Vocês sabem, né? Que hoje à noite muita gente aqui já tem compromisso para sair. Quando era para fazer o quê? Terminar HIT CIP, que não conseguiu fazer durante a semana. Escolhas. Então não vem dizer FGV não sei o quê, você é que reprova sozinho, porque eu vou entregar a prova toda. E graças a Deus hoje é tudo gravado, porque quando eu entrego, eu boto o quê? Eu boto nos grupos. Eu vou entregar de novo a prova inteira. Então fazer a segunda fase comigo tem uma vantagem e uma desvantagem. Qual é a vantagem? Vou entregar a prova toda. Qual é a desvantagem? Eu vou entregar a prova toda e se você não passar, você não vai poder culpar ninguém. Que está gravado que eu entreguei a prova inteira. Você não passou porque você realmente não deu gás. Você não pode me culpar nem culpar a FGV. Aí é a desvantagem de fazer comigo. Fazer com outro canto, outro professor, vantagem indo e voltando. Mas comigo tem essa desvantagem. Eu entrego a prova toda, mas em compensação, se tu reprovar, a culpa é só tua. Mais ninguém. Nem do fiscal, nem ninguém. Morreu, tá? Morreu. Aí, só que no meu simulado, que eu só fazia um simulado nessa época. Por quê? Porque entre a primeira fase e a segunda fase eram 15 dias. Hoje era para ser a prova. Se nós estivéssemos, amanhã no caso, né? Se nós estivéssemos em 2006 até 2008, a prova foi semana passada? Não, semana atrasada. Semana atrasada. Semana passada tinha sido no domingo o simulado. Hoje era o último dia, hoje era a revisão. Aí a prova era amanhã. Aí depois, a partir de 2008, eles começaram a aumentar uma semana até 6, 7, 8 semanas. Mas eram só 15 dias. Por isso que ela era pequenininha, muita gente aprovava. Porque apesar de pequeno, o tempo de preparação era muito curto. Aí você não tem noção da loucura que era, tá? Hoje a prova é maior, mas tem maior tempo de preparação, tá? Aí, com a situação hipotética apresentada, elabore a reclamação trabalhista, em que Fábio pleiteie seu direito ao reenquadramento funcional, informando a legislação e os direitos desse reenquadramento.
aí você tem o retroativo. Observações, não há necessidade nem de cálculo, nem de especificação de valores, tá? Só que nessa época aqui não tinha reforma trabalhista. Hoje você não faz cálculo, mas você faz a especificação do valor, a indicação. No valor de quanto? É cifrão, tracinho. Perfeito? Bora para cá. Aí vocês têm uma tese, olha só. Aí você tem uma tese aqui de nulidade da alteração contratual. Não é não? Vamos lá. Foi o que o empregador fez de errado. Alterou o contrato do caboclo, né? E daí, mas daí o reclamante tem direito à nulidade da alteração contratual. Por quê? Porque ele trouxe prejuízo. Prejuízo, mulher? Como assim? Tá vendo que é tudo igual? Como assim prejuízo? Pois no cargo de supervisor não, no cargo de encarregado, não tem plano de cargo e salário que ele aumenta 50% a cada 5 anos. Está tudo aqui. Vírgula, nos termos do 468 da CLT. Essa é a tese. Tese número 2, das diferenças salariais. Vocês disseram para mim que ele trabalhou durante quantos anos? 9. A cada quantos anos ele aumentava 50%? 5 anos. Se você diz que ele tem direito de voltar para aquele cargo anterior, então vai ter o quê? Diferença salarial de 50%. Bora ver as teses agora? Bora ver a peça. Bora para cá. Ó, excelentíssimo senhor juiz do trabalho da Tanta Vara, cidade de Estado, Fábio, qualifica, não vai falar de qualificação, né? Aí, reclamação trabalhista, artigo 850, parágrafo 1º da CLT, contra empresa Zeta, qualifica, dos fatos, quantas linhas? Escreve 5 linhas, justiça, está demitido, justiça gratuita, reclamante requer, justiça gratuita que é pobre, artigo tal, dá nulidade, ó, o reclamante tem direito, pode ser a nulidade, ou reenquadramento, a função anterior, por quê? Porque foi nula, pois lhe trouxe prejuízo, uma vez que o reclamante foi remanejado para a função de carregado de mercadoria, que não possui quadro organizado de carreira. Andressa, já vai em casa modificando a tese está certa, né? Só adequando a nossa nova fórmula, tá? Do reenquadramento, diferença, ó. Reclamante tem direito a diferença salarial de 50% a partir de agosto, por quê? Porque quando sua dispensa já contava com mais de 5 anos, né? Como assim? Porque subiu para o nível 2, tá? Aí, do pedido, julgamento próximo desse tamanho, mas o pedido continua sendo o quê? Grande. Então, se você só vai conseguir fazer esse pedido na prova, se vier, por exemplo, uma outra reclamação trabalhista, se você fizer o quê? Cópia. Vai ter um momento que a gente não vai mais fazer cópia da peça toda. Vai fazer cópia só de algumas partes. Então, por exemplo, o pessoal que já veio do curso passado comigo, pessoal que já fez cópia de peça no curso passado comigo, você não, né? Você nem fez o curso direito. Dessa vez, você pode, pessoal que já é de guerra comigo, ó. Pessoal que vem de outros cursos, passou a primeira vez? Não. Mas o pessoal que já é de guerra comigo, não copia a reclamação toda, faz a cópia somente das teses e do pedido que é grande, para o pedido entrar na sua cabeça. Não precisa ficar feito besta, colando, fazendo cartaz com reclamação trabalhista, colando nas paredes, na porta do quarto. Não precisa. Rabutou, não foi? É, de besta. Eu sei onde é que vem isso. Não é besteira ré de criança. Não precisa. Quanto mais, é só você fazer o quê? Cópia. Quanto mais cópia você fizer, você não vai decorar olhando. Certo? Você vai decorar fazendo o quê? Cópia. Então, rapaz, eu conheço os besterol, velho. Já conheço besterol, velho, todinho. O besterol, velho, rapaz, ruim, é uma besteira, é mais que dá uma dor de cabeça medonha. Tranquilo? Pronto. Essa peça aqui, vou pro intervalo agora, mas tenham calma. Essa peça aqui, ela foi 2006.3. Foi a primeira vez que eu aprovei 100%, CESP. E aí tem uma história legal para contar dessa peça aqui. Vou contar só depois do intervalo. Diga, Almeida. Não, pessoal. Olha aqui, ó. Olha, vou ter que dar um carãozinho. Olha a falta de técnica. Nessa questão aqui, o Fábio, ele
Discordou da alteração contratual? Não. Pessoal, se a pessoa não discorda, ela faz o quê? Se a questão não diz que ele discordou, foi porque ele fez o quê? Concordou. Só que mesmo concordando, trouxe foi concordância ou discordância o problema? Nenhum. Qual foi o problema? O prejuízo. E você não leu capitulação contratual semana passada? Leu não? Essa pergunta é de quem não leu. Leu, tá? O problema aqui foi o prejuízo. Teve o prejuízo, não estou dizendo. Quando eu digo que não é falta de conhecimento, é falta de técnica, eu estou falando uma coisa, tá? Prestando atenção noutra, é batata. Senta todo mundo, pelo amor de Deus. Meu filho, faça isso não, preste atenção. Faça não. A segunda fase é minha vida. Ninguém atrapalha ela. Quer dar aquilo. Eu não tiro o sustento da minha família, não é com a primeira fase, não. É com a segunda. Que na segunda fase, se eu vendo os 400 cursos de primeira fase, na segunda fase eu vendo 800 para cima. E eu não vou admitir, certo? Não admito. Não só porque ela vende muito mais, mas porque também é quando eu me dou 200%, não é nem 100%. Então vamos lá. Bora para cá. Se vocês não entrarem nas regras, a aprovação não vem. Não vem. Certo? Não vem. Então, o comum, o ordinário, se presume que as pessoas cumprirem a lei. O especial, o quê, pessoal? Se prova. Se a questão tivesse que Fábio não concordou, aí eu fico calado. A nulidade seria pela falta de anuência. Ah, mas ele ganhou, foi 200% a mais. Mas ele não concordou. A alteração é o quê? É nula. Questão falou que ele não concordou? Não. Então, a presunção de que ele concordou. Porque o comum ordinário se presume que as pessoas cumprem a lei. Então, qual foi o problema nessa questão? O prejuízo. Qual foi o prejuízo? Ele não podia, não aumentava de salário a cada 5 anos. Então, se você não prestar atenção, a FGV não quer saber se você está voando. Ela não está nem aí, ela quer saber se você tira quanto? 6. Porque se o juiz notar que você está voando na audiência e você, por exemplo, tinha que alegar a nulidade, não alegou, você não alega mais. É o 794, 795. Se você não praticar o ato processual na hora, você não pratica mais no processo de trabalho. E não tem idade que dê jeito, não tem gravidez que dê jeito, porque não tem exceção na lei processual para esse caso, nem para a gestante, nem para questão de idade, certo? Então, ou vocês esquecem o período de faculdade, tá? Você deve ter pelo menos umas 2, né? Ou você esquece o período de faculdade, o FGV vai comer você pelo pé, e ela come bem direitinho, porque a ordem que o OAB dá, qual é, pessoal? É aprovar ou reprovar? Reprovar, então pronto. Bora pro intervalo que a gente volta já. 1 horinha só, viu? 13 horas a gente está de volta.